Olá, eu sou a Mônica Morim e este é o programa Gestão da Água no Brasil. Histórias e histórias, ou Gestão da Água no Osso. E eu sou o Paulo Paim. Como já é praxe, né, nas nossas entrevistas, nós gostamos de lembrar que o programa Gestão na Água no Osso faz parte de um projeto mais amplo chamado Águas de Todos. O Águas de Todos é uma espécie de guarda-chuva, né, que abarca alguns formatos. E este programa, Histórias e Histórias, hoje estão na Água do Osso, é um desses formatos. Qual o objetivo, então, do Águas de Todos? O objetivo do Águas de Todos é socializar as coisas que a Mônica e eu aprendemos aí ao longo da nossa vida profissional e também na nossa vida pessoal com vocês, com quem nos assiste, quem nos acompanha ou quem queira, né? Essa é a ideia geral. Nesse episódio, nós vamos tratar de um assunto, digamos, espinhoso, ou complicado, enfim. Nós vamos falar sobre a implementação de planos de recursos hídricos. Não há dúvida, né, que tirar um plano do papel é fazer gestão da água no osso, ou seja, né, fazer gestão no fundo da fábrica. O nosso convidado para tratar desse assunto não podia ser outro que não o Alan Mota. Alan, seja muito bem-vindo, né, ao nosso programa de gestão na água do osso. Te agradecemos demais a disponibilidade de explorar um pouquinho a tua experiência, o teu trabalho e tratar desse assunto, digamos que espinhoso. Fala pra gente, Alan, quem é o Alan? Qual é a tua história pessoal e profissional relacionada à gestão da água contada em alguns minutos? E como é que você começou a trabalhar com o monitoramento da implementação dos planos de recursos hídricos? Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite, Mônica e Paim. Eu sempre fico muito feliz quando eu posso falar da implementação dos planos diretores, porque trocando ideias a gente sempre aprende muito e cresce falando sobre o tema. Bom, eu sou biólogo, também sou mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Escola de Engenharia do FMG e desde 2014 sou analista ambiental do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, desde quando eu entrei no IGAM, eu já comecei a trabalhar na gerência de planejamento de recursos hídricos, anteriormente ela chamava gerência de planos diretores e enquadramento dos corpos de água. E logo no início eu já comecei a aprender o que eram os planos, como eles eram construídos. O primeiro plano que eu trabalhei e que eu aprendi muito foi o plano da bacia do entorno de Três Marias, que é uma bacia que tanto na participação com o grupo de trabalho, o comitê, nos proporcionou um aprendizado sobre como deveria ser construído esse plano, inclusive com a participação dos diversos atores na bacia. Depois, em 2020, eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente dessa área e agora, mais recentemente, como diretor de planejamento e regulação. Em 2017, nós começamos a observar que havia essa necessidade de se entender melhor como estava a implementação dos nossos planos. Nós já tínhamos avançado muito, nós temos hoje em Minas 36 circunscrições hidrográficas, que são as nossas bacias hidrográficas, todas elas com o comitê de bacia, e avançando muito nos instrumentos de gestão. Quase todas, hoje nós já temos planos em todas as bacias, mas na época quase todas já tinham, faltava pouco, e a gente já começou a perceber essa necessidade de entender melhor em que ponto nós estávamos. Então, em 2018, nós lançamos o Aprimora PDRH, que era o Programa de Aprimoramento da Elaboração e Implementação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos. E pelo nome a gente já percebe a importância do processo. Nós entendemos que era necessário trabalhar desde o início, lá no termo de referência, na elaboração do plano, porque isso iria favorecer posteriormente a implementação. Nesse programa, nós atuamos em várias atividades, mas nós temos basicamente 4 eixos, que a primeira é a
atuar na elaboração dos planos, a segunda na implementação, a terceira é produzir conteúdo a partir desses dois primeiros eixos, e o quarto é divulgar essa informação, né? Inclusive não só para os atores de Minas Gerais, mas para todo mundo que tem interesse sobre o tema. E aí, em 2019, foi a primeira vez que nós conseguimos aplicar em todas as bacias de Minas que já possuíam planos diretores. Por 2 anos, nós já conseguimos aplicar em todas as bacias. Então, estamos produzindo e avançando aos poucos. Né? Nessa linha, né? Na linha de elaboração de planos de recursos hídricos e depois também, né? Como tu falaste, como é que se implementam esses planos? A gente ouve muito, né? A Mônica trabalha com planejamento, eu também, a vida toda trabalhei com planejamento de recursos hídricos. A gente ouve e diz também, essa é a grande verdade, né? É. Nós também dizemos algumas coisas parecidas com isso, né, Mônica? Por exemplo, eu vou ler algumas falas que se ouve muito, né, para quem trabalha. Os planos de recursos hídricos são elaborados, mas eles não são implementáveis. Outra afirmação, então, os planos são calhamaços de papel, são muito bonitos, mas é para enfeitar a prateleira. Ou tem uma expressão muito engraçada que são tigres de papel, enfim, por aí vai, né? É, o que, como é que tu vê essas afirmações, né? Obviamente, tu também escuta, e, e quando tu começaste a trabalhar com o monitoramento da implementação dos planos, essas frases, essas afirmações, elas perderam um pouco o sentido, perderam todo o sentido? Como é que tu te colocas em relação a isso? Sim, realmente a gente escuta muito, muito isso, né? É, eu acho que o primeiro ponto é, precisamos entender a importância dos planos diretores de recursos hídricos, ou planos de recursos hídricos, né? Vamos abranger mais ainda, para a bacia. É o ponto de partida, é o momento de se buscar muita informação, criar as projeções para a bacia, criar as ações que são necessárias. Então, o primeiro ponto é, eles são importantes, sejam os que foram feitos anteriormente, sejam os que são feitos hoje. O segundo ponto, eu acho que é sempre um processo evolutivo. Quando me perguntam qual é o melhor plano dos que eu conheço hoje, eu sempre vou responder que é o último, porque o último teve toda a experiência, agregou toda a informação de todos aqueles anteriores que nós passamos e elaboramos. Então, se é um processo evolutivo, não quer dizer que os planos anteriores são ruins ou que eles não devem ser levados em consideração. Eles precisam ser trabalhados e complementados para que tenhamos hoje uma melhor estrutura de implementação, para que eles possam ser trabalhados. Vou dar alguns exemplos. Hoje, quando a gente vai construir, principalmente na parte de plano de ação, a gente tem uma visão melhor de qual o conteúdo mínimo que as ações devem conter, inclusive até do próprio esquema, da própria estrutura do plano de ação, tendo componentes bem definidos, que se dividem em programas, que vão se dividir em ações. Isso é importante para que o executor tenha em mente o tamanho da tarefa que ele vai ter que executar ao longo dos anos, né? Essas ações vão ser divididas em curto, médio e longo prazo, e se nós não conhecermos o tamanho da tarefa que nós temos em mãos, corremos o risco de que todas as ações, ou grande parte delas, fiquem em curto prazo. E aí não vai mesmo conseguir executar. Então, primeiro a estrutura, como ela tem que ser desenhada, depois quais são as informações que tem que vir na ação. Eu tenho que ter claramente quem é o executor, quem são os atores responsáveis por induzir essa ação, e normalmente o comitê de bacia tem um papel importantíssimo para dar o start, o início na ação. Qual é o recurso que vai ser destinado para essa ação, qual é a fonte e quem vai ser o responsável por buscar esse recurso, se é um recurso da cobrança estadual, se é do federal, se vai ser um recurso de um ente externo. Segundo, esse ente executor ele tem que estar muito claro, ele tem que entender muito bem que aquela ação é de responsabilidade dele. Não adianta, e aí traz essa parte do que é factível, do que é possível ser executado dentro do nosso plano diretor, buscando o que é de governança da agência, da agenda de recursos hídricos, né? Talvez um dos problemas enfrentados pelos planos anteriores é que nós tentávamos abarcar muita coisa, trabalhando
inclusive com ações das demais agendas, em que nós não temos tanta governança ou forma de atuar, e são ações que dependem de um recurso muito alto. E aí, dessa forma, se nós não temos a possibilidade de guiar esta ação, temos grande chance que ela não vai ser executada. Esse é um problema. Então, o olhar do que é possível, ele tem passado por todos os novos planos, não é só uma visão de Minas Gerais, acredito que os demais estados e também a Agência Nacional de Águas venha trabalhando com esse olhar do que é possível ser executado. Temos que entender que, para executar, a integração do estadual com o federal é importantíssimo. Então, hoje, quando elaboramos os planos, temos como exemplo a Bacia do Paraíba do Sul, a Bacia do Rio Doce, a Bacia do Paranaíba, que vem sendo trabalhada agora, do São Francisco. Todas elas é um trabalho em conjunto do Comitê Federal com os comitês estaduais e todos os órgãos gestores envolvidos, a agência de bacia e todo mundo. Dessa forma, os planos realmente trazem as informações que são necessárias para a execução. Então, desde o início da estrutura do termo de referência, a forma que vai ser conduzida a elaboração, a forma que vai ser conduzido e o olhar para a implementação, nós sempre sugerimos e indicamos que o Comitê de Bacia tenha uma câmara técnica especializada para acompanhar a implementação do plano. Não adianta a gente terminar o plano e deixar ele ali quietinho. Então, esses vários fatores contribuem para uma melhor implementação. No caso dos nossos planos anteriores, que não tinham indicadores de implementação, nós fizemos a tarefa de construir esses indicadores, algo que não foi fácil. Hoje nós temos mais de 2.500 ações, juntando todos os planos diretores de Minas Gerais. Para todas elas, nós construímos indicadores, exceto esses planos novos, né? Como do Alto São Francisco, por exemplo, para a UPEBA, que são planos que já vieram com indicadores na sua estrutura. Com esses indicadores, foi possível acompanhar melhor a execução, entender melhor o que era previsto para se trabalhar e aí sim obter melhores resultados. Então, voltando ao início da pergunta, não é que o plano ele foi feito para ficar na gaveta ou ele não é execuível. Depende muito da forma que iremos trabalhar com ele. Se são planos antigos, temos ferramentas hoje para avançar e conseguir fazer que ele seja implementado. E se são os recentes, nós temos uma série de opções para trabalhar para que ele já seja construído e pronto para a implementação. Muito bom. É bom a gente saber que a gente pode parar, então, de falar essas frases, né? Que elas realmente não contribuem com o processo de planejamento e com a execução das ações. Muito bom. Alan, conta para a gente um pouquinho como é que é a metodologia desenvolvida, né, por você ou pelo Estado de Minas Gerais para fazer o monitoramento da implementação dos planos. E onde que essa metodologia está sendo utilizada atualmente e no operacional, né, da utilização desse método, quais são os atores que se envolvem efetivamente nesse trabalho? Ok. Bom, vou falar de uma forma bem resumida. Normalmente, quando nós vamos trabalhar e aprender um pouco a metodologia, eu já fiz cursos de 2 dias, de uma semana, então depende do tempo que nós temos. Eu vou falar o mais resumido possível. Nós trabalhamos com 2 índices, o IPA e o ISG. O IPA é o Índice de Implementação dos Planos de Ações. Ele, por meio de indicadores de implementação, nós temos um indicador para cada uma das ações do plano, vai medir o grau de implementação daquele plano de recursos hídricos e nos dizer a porcentagem que já foi implementada. Inclusive, também a porcentagem que deveria ter sido implementada até aquele determinado momento. Com essa informação, nós sabemos em que pé nós estamos, se a implementação está sendo boa ou não, mas ainda não nos diz o porquê. Se está sendo boa, o que aconteceu nessa bacia, o que favorece a implementação, ou, no caso contrário, o que pode estar atrapalhando a implementação. E aí nós criamos o ISG, que é o Índice de Suporte à Gestão. Ele possui 36 indicadores de suporte à gestão, que vão avaliar uma série de características na bacia, com esse olhar de tentar identificar o que pode favorecer ou desfavorecer a implementação dos planos diretores. Depois de aplicado cada um desses indicadores, os resultados são lançados em matrizes de análise,
que eu acho que é a, a grande saída dessa metodologia, talvez seja o olhar por meio dessas matrizes. As informações são correlacionadas e a partir daí a gente consegue tirar algumas induções dos resultados encontrados. Então, assim, de uma forma bem geral mesmo do trabalho que é feito. O importante são esses indicadores. Posteriormente a essas informações, a gente ainda pode crescer muito e avançar com os indicadores de resultado, indicadores de impacto, para saber se após a implementação o resultado esperado foi alcançado e se obteve aquele resultado o impacto esperado também. Então, ainda temos uma informação, um trabalho muito grande posterior a essa implementação. Você perguntou em quais planos ou em quais áreas já foram utilizadas essa metodologia. Nós temos hoje, como eu já mencionei, em todas as bacias de Minas Gerais, por 2 anos consecutivos. Os resultados estão disponíveis no relatório de monitoramento da governança da gestão das águas de Minas Gerais. Está disponível no portal Infoídos do Estado, é bem fácil acesso. E lá nós apresentamos e discutimos o resultado para todos eles. Temos também o nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos, utilizando essa metodologia de acompanhamento. Temos alguns planos integrados de recursos hídricos, que são esses que ultrapassam os limites do Estado, que foi um trabalho em conjunto com a Agência Nacional, também com os outros estados, para avaliar a implementação. E temos, recentemente lançado pela Agência Nacional de Águas, um manual orientativo de como conduzir a avaliação da implementação dos planos para cada bacia. E foi utilizada essa metodologia de Minas Gerais como base para se instruir os demais planos, que foi bem interessante. Quanto aos atores envolvidos, eu não tenho dúvida que isso só foi possível, como eu mencionei, são mais de 2.500 ações, ou seja, mais de 2.500 indicadores, só foi possível porque todos os atores do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos estão envolvidos. Então, nós contamos com o Comitê de Bacia, contamos com as agências de bacia, contamos muito, inclusive com os próprios técnicos do IGAM, que vão buscar a informação, que vão trabalhar em conjunto com a gente, os nossos auxiliares que estão lá também dentro de cada um dos comitês, prestando o apoio administrativo. Temos um apoio muito grande das diretorias dos comitês, que foi um trabalho muito interessante de levar e discutir com eles ação por ação. Esse talvez tenha sido, no primeiro ano de execução, o melhor resultado, que foi discutir e entender, junto com o comitê de bacia, o que ele já tinha em mãos. Então, esse é realmente um ponto interessante, porque mesmo o plano já tendo sido elaborado, os comitês de bacia são renovados de tempos em tempos. Nós temos uma nova estrutura, né, novos atores naquele comitê. Talvez esses novos atores, não conheçam o seu plano. Então, é importante estar sendo discutindo e mostrando para eles o que nós temos. E junto com cada um desses atores, buscando as informações, inserindo nas nossas planilhas, buscando a informação, é que nós conseguimos chegar nos resultados que nós temos hoje para todas as bacias. Inclusive, foi possível observar que no segundo ano de execução, nós tivemos melhoria dos resultados, porque os atores já entendiam melhor a metodologia e puderam trazer resultados ou informações mais consolidadas. E eu acho que isso vai acontecer em todos os anos. Alan, eu tive a oportunidade de assistir você explicando, né, a metodologia outras vezes e você conseguiu sintetizar assim muito bem. Te agradeço muito. Eu queria te pedir, Alan, que você desse uma ideia rapidinho aqui para as pessoas que acompanham, né, o podcast. Quais são os indicadores do ISG? O ISG, que é o índice que ajuda a entender o percentual de implementação, se foi bom ou se não foi bom, né? O que que está por trás aí, né, só para a gente ter alguns exemplos de indicadores. Certo. Hoje, o ISG possui 36 indicadores, divididos em 6 componentes. Então, nós temos um componente que vai trabalhar com indicadores relacionados aos instrumentos de gestão, para entender em que ponto cada um dos instrumentos de gestão estão naquela bacia. Temos um componente que vai tratar de critérios da gestão como um todo, que são sempre ações que aparecem nos planos diretores de recursos hídricos, por exemplo. São sempre alguns temas relacionados à unidade de conservação, ao saneamento. São aqueles pontos que não entram como instrumentos de gestão,
mas que são importantes para serem trabalhados na gestão de recursos hídricos. Temos um componente, e é o maior deles, relacionado ao Comitê de Bacia Hidrográfica, e aqui é interessante a gente conversar que não é uma cobrança ao comitê, e sim uma discussão e uma análise de vários pontos que podem melhorar a execução e o trabalho que o comitê precisa fazer. Eu vou dar um exemplo. Nós avaliamos como está a participação de todos os segmentos dentro do comitê de bacia. E aí, por exemplo, vamos pensar que o poder público municipal, naquele determinado comitê, não tem uma boa participação. Qual é o indicador, o indicativo que nós já temos? Precisamos trabalhar com as prefeituras para melhorar a participação nesse comitê. Então, a lógica é sempre essa. Por isso que ele tem o maior número de indicadores dentro deste componente. Temos também um componente que vai trabalhar com ações relacionadas ou critérios relacionados ao IGAM, como órgão gestor. E o último, ao nosso Fundo de Recuperação e Proteção, que é o famoso FIDRE, onde nós avaliamos o número de projetos conveniados para cada uma das bacias. É muito importante a gente ter em mente que uma das bases dos indicadores é que eles sejam flexíveis. Então, eles precisam ser adaptados ao longo do tempo. Isso já aconteceu uma vez. Nós fizemos um trabalho, inclusive, uma das nossas estagiárias trabalhou na sua monografia, avaliando todos os indicadores do ISG e propondo uma nova estrutura. Na primeira versão do ISG, nós também trabalhamos com a metodologia Delphi, onde nós consultamos vários especialistas da área. Então, participaram pessoas dos comitês de bacia, da Agência Nacional, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do próprio IGAM, vários atores que têm experiência com a gestão de recursos hídricos para entender qual era o melhor formato desses indicadores. E isso vai continuar acontecendo. É importante que, de tempos em tempos, esses indicadores sejam reavaliados para possa mostrar o mais claro possível qual é o caminho que essas bacias podem seguir para uma melhor implementação. Antes de avançar aqui na nossa próxima pergunta, eu queria destacar aqui contigo, com a Mônica e com todos que nos acompanham, três aspectos da tua fala que eu pensei, assim, de tudo que tu disseste, uma fala extremamente interessante para quem é do ramo, né? Quem trabalha com planejamento de gestão de recursos hídricos. Uma delas é um assunto que eu lembro, eu falo muito sobre isso, mas lembro que o Serginho da Ana também comenta que é o que os nossos planos, especialmente os mais antigos, e ainda são, os planos de recursos hídricos, eles acabaram por se intrometer, né? Estou usando um termo bem forte, na organização dos setores de usuários, né? E tu usaste uma fala assim da agenda de recursos hídricos, né? Como os planos deveriam ou devem caminhar no sentido de trabalhar a agenda da gestão de recursos hídricos e, evidentemente, com isso condicionar, né, uma melhor ou pior atuação dos grandes usuários. Mas definitivamente, um plano de recursos hídricos que interfere na organização de um setor usuário acaba, né, gerando um conflito e acaba por não ser implementável. E aí talvez venham essas palavras, por exemplo. Outro aspecto que eu acho muito importante é a questão de que uma ferramenta como essa que vocês estão trabalhando permite resgatar planos mais antigos que, enfim, eu participei aí a convite da Mônica ano passado num evento que a AGE promoveu, onde o Lana e eu e o pessoal da própria AGE exploramos muito onde é que estavam os furos desse processo de planos de 2, 3 milhões que acabam nas prateleiras. Tem vários, né? Mas, assim, então identificar problemas metodológicos, identificar falhas nos termos de referência, ok, né? Mas eles existem. Né? E o que tu está dizendo, olha, é possível resgatar esses planos, né, com uma ferramenta dessa
E aí vem o terceiro aspecto que eu achei o mais bonito de todos, é que tudo isso foi construído, está sendo construído com muita participação social. Ó. Ou seja, quando tu diz assim, eu não tenho dúvida em afirmar de que as coisas estão andando e estão andando bem, porque todos os atores estão envolvidos, e quando tu descreve, mesmo que de forma sintética, como é que vocês avançam, né, na discussão, por exemplo, com o Comitê de Bacia, de ação por ação dos seus planos, fantástico, absolutamente fantástico. Na verdade, a próxima pergunta, parte dela tu já respondeste. Então, eu vou complicar um pouquinho a tua vida, né? Vou te perguntar, Alan, assim, esse processo todo que vocês estão construindo em Minas e agora já partindo aí parcerias com os comitês de rios de domínio da União, ter ou não ter a cobrança pelo uso da água ajuda no processo? Não ajuda? Tanto faz como tanto fez? Como é que é isso? Ótimo, deixa eu comentar um pouquinho da sua fala antes também, e aí eu já emendo com a resposta. Um ponto importante da construção dos indicadores de implementação dos planos antigos é que todos eles foram validados pelos comitês de bacia. Nós, junto com os nossos técnicos, construímos os indicadores, fizemos a proposta, mas passou pela aprovação do comitê de bacia. É importante a gente sempre lembrar, o plano diretor ele é aprovado pelo comitê de bacia hidrográfica. Então, após a aprovação, não é para alterar. Pode-se fazer revisão, pode-se fazer atualização e deve, mas desse ponto de vista, a gente precisava sim da participação, que foi ótimo, foi muito bom e possibilitou que os comitês conhecessem mais os seus planos, que eu acho muito bom. Do ponto de vista da nossa governança, eu tenho uma ação que eu acho que é sempre um ótimo exemplo de como a gente trabalhar dentro do que é possível. Alguns planos antigos, eles traziam a ação, por exemplo, construir 6 aterros sanitários na bacia X, em determinado tempo. O aterro sanitário, ele precisa de um terreno próprio, ele tem interferências na região, ele tem um custo elevado, tanto de instalação quanto de operação. Assim também a gente pode fazer com agendas de saneamento, construir 20 estações de tratamento de esgoto, por exemplo. Então, são temas importantíssimos e que não há dúvida que têm uma importância para a qualidade das nossas águas. Mas até onde nós podemos planejar e dizer que nós iremos construir esses aterros? Nós temos recurso para isso? A gente sabe que o recurso da cobrança, e nem é a função dele ter que executar todo o plano diretor, né? Nem é esse o objetivo. Mas será que a gente estava planejando da forma correta? Então, hoje, se eu tivesse que trabalhar uma ação de aterro sanitário, eu colocaria algo, por exemplo, como o comitê articulador para que essa ação aconteça. Então, a ação seria o acompanhamento por meio do comitê, com o apoio da agência de bacia e do IGAM, e não o comitê para ver que ele vai propor a construção. É mais um indutor para que aconteça, não o executor. Nessa linha, eu acho que a gente consegue melhores resultados. Agora, voltando à pergunta, um dos resultados mais interessantes, mais claros que nós já tivemos foi onde nós temos cobrança pelo uso da água implantada e, consequentemente, agências de bacia, nós temos os melhores resultados, tanto de implementação dos planos diretores, quanto do índice de suporte à gestão. Ou seja, aquela bacia tem maior capacidade de apoio e tem maior capacidade para executar suas ações. Talvez seja o resultado mais claro que a gente tem, cruzando já essas matrizes de análise. Certo. É, Fala, Mônica. eu já ia para outra pergunta. Você quer comentar? Não, um comentário rápido, então, com a Alan sobre isso, né? Essa é uma discussão, né? Eu até brinquei contigo que nós ia complicar um pouco a tua vida para entrar na discussão da cobrança e da não cobrança. Nós ainda não fizemos uma entrevista específica sobre esse assunto, mas ele praticamente está na realidade de todos os estados e na realidade das bacias federais também. Né? Uma proposta que está em construção aí é entrevistar, não necessariamente presidentes, mas pessoas que tenham vivência de um comitê com cobrança e um comitê sem cobrança. Né? Como é que
como é que ocorre o dia a dia da gestão, enfim, explorar um pouco isso, para não ficar simplesmente defendendo ou acusando a cobrança pelo uso da água, porque isso não levou a nada até agora e vai continuar, né, cada vez pior, né? Então, a ideia é ir para a prática mesmo. Por isso eu pergunto para ti, bom, vocês estão trabalhando no IGAM, em Minas, né? Vocês estão trabalhando uma ferramenta, né, tecnológica, inclusive. Ok. E estão discutindo a implementação de plano. Afinal de contas, a cobrança ajuda, como tu disse assim, ajuda. Essa é a forma, né? É o exemplo mais claro, como tu mesmo disseste. Então, me parece extremamente importante, assim, da nossa conversa, esse é um ponto alto. Não estamos discutindo se vai quebrar ou não vai quebrar o usuário, nós estamos discutindo que fazer gestão passa necessariamente, né, pelo ato da cobrança pelo uso da água e pela disponibilidade das pessoas perdão, dos usuários frente a isso, né, não das pessoas. Ok, mano, contigo. Eu acho que a gente pensar um pouco assim, nós temos 36 bacias, inclusive no estado do tamanho de Minas Gerais, que tem realidades totalmente diferentes se nós formos do norte ou do sul do estado. E um único órgão gestor para trabalhar com todas elas. Imagine se essas bacias têm a possibilidade de ter uma agência de bacia forte, preparada, ah, com técnicos para trabalhar tanto no administrativo quanto na parte de planejamento e execução, direcionados para aquela bacia, ou seja, eu tenho alguém com a função de executar aquele plano diretor. Com certeza a gente vai ter melhores resultados. Mas desde que a agência, como eu disse, foi preparada para executar, né? Então, eu acho que eu sempre comparo os nossos instrumentos de gestão e os atores do sistema estadual como um ciclo. E para ele funcionar, nós temos que ter os instrumentos bem implantados, temos que ter todos os seus atores preparados e fortalecidos para execução, tanto o órgão gestor quanto o próprio comitê, que precisa entender exatamente melhor qual é o seu papel, saber muito bem como ele pode atuar e dessa forma tem, assim como nós temos, né, comitês com resultados muito bons, que sabem executar e trabalhar nas suas tarefas. Dessa forma, o ciclo roda e a coisa acontece. Se algum desses fatores não está bem implantado ou preparado para atuar, o ciclo quebra e aí nós não temos os resultados esperados. Ok. Antes da Mônica ter a sequência, eu não posso perder a piada que está pipocando. Eu estou aposentadíssimo, Alan. Vocês não estão precisando de um engenheiro sanitarista, mais ou menos, aí em Minas Gerais? De vários. Mônica, Mônica, contigo. Ai, que bom, que legal. Gente, nós já estamos caminhando, né, para o final do nosso programa. E sempre quando eu ouço, né, Alan, você falar, eu fico imaginando que os resultados do monitoramento, né, feito com os índices que você falou, o IPA, o ISG, eles trouxeram transparência à implementação dos planos, né? E, consequentemente, trouxeram transparência à gestão da água no estado de Minas Gerais. Então, essa transparência ajudou a fomentar a implantação das ações, assim, ações que já estavam lá com prazo, né, vencido e que não tinham saído do papel. Eu tenho essa curiosidade a respeito de se o resultado fomentou, né? E também, assim, se houve algum ator, né, algum ator responsável por alguma ação do plano, que por acaso tenha se sentido incomodado, pressionado, motivado, né, com os resultados, né, e se preocupou em também tirar do papel a ação, né, pela qual ele era responsável? Sim. Então, pensando um pouco primeiro dos resultados, né? Eles avançaram, sim, com a implementação dessa metodologia. Nós podemos perceber que algumas bacias melhoraram de nível. Para a gente avaliar os resultados da matriz de análise, a gente tem 5 níveis, que é onde eu tiro o resultado, por exemplo, 20%, vai ficar no último nível, que é o péssimo de execução. Uhum. Quando passou de 90% de implementação, o nível é ótimo. Então, dentro desses níveis, nós percebemos que várias bacias avançaram, melhoraram. Em relação ao ISG, na última avaliação, nós já não temos mais nenhuma bacia no último nível.
Então, foi já possível perceber que todas passaram pelo menos para o segundo. E assim a gente tem caminhado mais. Por isso que essa pergunta do Paim foi fácil de responder, porque nós percebemos claramente que as bacias que têm cobrança e têm agência estão nos melhores níveis. Foi simples de tirar essa conclusão das informações. Então, com base nelas, nós já percebemos, por exemplo, na bacia dos afluentes mineiros do Médio Rio Grande, que é a bacia do GD7, na bacia do Rio Grande, nós conseguimos, no primeiro ano de execução do plano, 72%, mais de 72%, inclusive, de implementação das ações previstas para aquele primeiro ano de execução. Ele foi construído já com esse olhar de um plano execuível, e assim que aprovado pelo comitê, nós começamos o trabalho junto à Câmara Técnica de Planejamento, de discussão de cada uma das ações. Isso, uma Câmara Técnica também com muita vontade de trabalhar, inclusive parabenizo eles por ter essa vontade de buscar e conseguir acompanhar essas ações, sempre levando a discussão depois para a plenária do comitê, e a nossa atuação junto com a Rosângela, que é uma das servidoras da Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos, que acompanha esse comitê, acompanhou todas as discussões, e dentro do que era possível ser executando, nós fomos trabalhando e alcançou nesse primeiro ano 72% de implementação. Para vocês terem uma ideia, a média é em torno de uns 25% a 30% de implementação, é algo muito baixo. E aí eu já entro no complemento da resposta. Isso incomoda. Você vê esse resultado, incomoda. Tem planos que têm 6% de implementação. Mas aí eu sempre termino, sempre que a gente faz a avaliação e a implementação, aplica os indicadores e pega o resultado e vai discutir junto com o comitê para entender por que foi esse resultado. No final, a gente já começa a perceber ali o pessoal se mexendo na cadeira, está incomodando, porque as pessoas querem ver o resultado melhor, né? Então, antes de abrir a fala para todos e os comentários, eu já coloco uma figurinha que é várias pessoas segurando foice, segurando a tocha acesa e falo, ó, nós temos duas opções a partir de agora. A gente pode realmente distribuir aqui a foice e começar a culpar um ao outro. Dizer, porque o órgão gestor não está atuando como eu gostaria, porque o comitê não está fazendo a função dele, porque a agência de bacia não tem a capacidade que eu espero, ou podemos pegar esses resultados, sentar junto com todos os atores e definir o caminho para melhoria a partir de agora. Ainda bem que todos têm optado pela segunda opção, que é discutir e encontrar os caminhos. Então, a partir daí, a gente já consegue tirar esses resultados, criar essas câmaras técnicas onde ainda não tem, e começar a discutir ação por ação, e no final a gente encontra os resultados. Uma pergunta que sempre me fazem também é como esses resultados foram recebidos pelo próprio IGAM, porque isso mostra onde nós também temos que avançar como órgão gestor. E é claro que temos que avançar. Isso é óbvio, todo mundo tem algum caminho onde pode avançar, algo que ainda pode melhorar. Um exemplo, outorga de lançamento de efluentes. Nós precisamos avançar muito nesse instrumento ainda e estamos buscando por isso. E esses indicadores mostram isso também. E a receptividade no IGAM foi muito clara e transparente, do ponto nós precisamos sim mostrar esses resultados. Não adianta eu pegar um resultado ruim e colocar aqui debaixo da mesa, na gaveta, porque isso não vai melhorar. Ano que vem a gente vai monitorar de novo, vai estar igual ou pior, porque novas ações deveriam ser implementadas. Então, foi uma receptividade muito boa. Foi daí também que veio parte do relatório de monitoramento da governança da gestão das águas, que está disponível. Toda a metodologia usou como base essa metodologia de planos para atuar em outras áreas também, para mostrar de forma bem transparente os resultados. E eu acho que é só dessa forma que a gente consegue realmente avançar. Esconder resultado não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? A não ser mais para baixo. Alain, ela é espetacular. Assim, eu fico te ouvindo falar e me lembro, assim, lá atrás, alguns vários anos atrás, quando o IGAM começou a discutir sobre a questão do enquadramento, eu fui convidado, um auditório lá, né, um auditório bem grande, estava completamente lotado dos teus colegas, e era assim, era o início mesmo, né? Porque no Rio Grande do Sul já se dominava muito a questão de enquadramento e no Espírito Santo também.
né? Eu era presidente da GEA nessa época, quando fui convidado, fui a Belo Horizonte conversar sobre enquadramento. E agora, te ouvindo falar, assim, é um mundo, é um crescimento brutal, assim, né? Do ponto de vista de conceito, de coragem. Essa é a palavra que eu queria te dizer, assim. Parabéns ao IGAN, né, e a vocês todos que trabalham lá pela coragem de implementar um instrumento onde vocês estão expostos, completamente expostos, assim. Inclusive para isso, para olhar para o espelho e dizer, olha, aqui, nós não estamos funcionando, precisamos. Bueno, agora nós chegamos ao fim de verdade, né? E eu fico pensando, Mônica, que um assunto desse caberia um formato que nós ainda não temos, né, no Águas de Todos, que era um seminário, né? Mas não um seminário técnico. Eu fico pensando assim, onde é que nós podemos abrir espaço para ouvir, né, a experiência de Minas Gerais? Olha, eu acho que quem tem que, objetivamente, mostrar para técnico não vai adiantar muito. Talvez o que adiantasse mesmo, Minas ajudando os estados brasileiros, era a Marília, entendeu? A secretária fazer uma reunião de secretários de meio ambiente do Brasil, e mostrar a experiência de vocês, porque é quase anos-luz do que hoje se fala e se faz aqui, pelo menos no meu estado. Alan, utiliza esses minutos finais do nosso podcast, da nossa entrevista contigo, da forma que achar melhor. Fica à vontade. Bom, como eu disse, né, é um tema gigante. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Eu mesmo gosto Claro. muito desse esquema de um seminário aberto para a gente ir discutindo e observando temas que precisam avançar. Do enquadramento, então, nem se fala, é outro tema que eu adoro conversar, que precisa ainda avançar demais, né? E comentar que todo esse trabalho, essa metodologia só foi possível porque o IGAN comprou a ideia. Nós tínhamos na época a Marília, que é a nossa secretária à frente do IGAN, que comprou e levou para frente, apoiou que fosse desenvolvida. Agora com o Marcelo também na evolução dessa metodologia. Também na UFMG, o meu orientador, o Marcelo Libânio, essa metodologia eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. De lá para cá ela já avançou muito também, a gente pode crescer muito, como eu mencionei, já tiveram monografias dentro do próprio IGAN. Os analistas colocaram propostas de melhoria no comitê, isso que eu acho sensacional, os comitês também colocaram propostas de melhoria, os indicadores do ISG, boa parte deles foram melhorias que vieram das propostas dos comitês, então foi um conjunto para que chegasse nas possibilidades que nós temos hoje. E o próximo passo, eu acredito que ainda é tornar os planos ainda mais dinâmicos. Isso talvez poderia ser feito com os sistemas de acompanhamento da implementação dos planos, que é o meu grande sonho aqui dentro do IGAN, que a gente possa colocar isso em prática, onde nós tenhamos todas as ações dos planos diretores na palma da mão, num sistema preparado para acompanhar e executar. Então, quando tiver uma reunião de câmara técnica ou do próprio comitê, os conselheiros podem abrir ali, identificar qual o grau de implementação, qual é a aproximação, quais todas as informações necessárias para implementar o plano. E com isso, facilita essa atualização dinâmica de preciso adequar o momento de execução, quem vai ser o executor, eu já consigo ajustar isso muito mais rápido do que ter que contratar uma revisão ou uma atualização do zero do plano diretor. Então, a gente passa a ter uma gestão dinâmica. E isso eu quero ver ainda acontecer. E por último, agradecer de novo, mais uma vez, vocês, me colocar à disposição também para esse tema e novos temas que venham a surgir, como enquadramento. Eu acho que é só a gente conversando e discutindo que a gente evolui muito. Então, muito obrigado pelo convite. Alan, muito obrigada pela sua participação. Eu gosto muito de ouvir você, já ouvi algumas vezes, espero ouvir outras vezes e concordo com você que conversando, mostrando as experiências, a gente evolui e aprende cada vez mais. Então, muito obrigada mais uma vez por vir conversar conosco aqui no Águas de Todos sobre essa experiência que você conduziu e vem conduzindo. Pessoal, este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou como nós gostamos de chamar, Gestão da Água no Osso. Nós convidamos a você que assista, participe, critique, elogie e divulgue.
E continue nos acompanhando nas redes sociais do projeto Águas de Todos. Até breve, até o nosso próximo episódio.